Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Biologia Geral. Eu sou o professor Marcos Vinícius Prava Santos e o tema da nossa aula de hoje é noções básicas de microscopia de luz e eletrônica. Para iniciar a nossa aula, a gente começa com um questionamento. E o questionamento de hoje é: quais são as noções básicas que eu, como aluno, devo saber em relação à área da microscopia? Então, começando, um primeiro conceito que a gente deve saber é, afinal de contas, o que é um microscópio? Um microscópio é um aparelho ou um instrumento que é utilizado a fim de ampliar uma ou mais imagens. E quando a gente fala em ampliar, eu estou querendo dizer em relação a dar um zoom nessa imagem, tá certo? Então, aqui a gente tem ao lado um exemplo de um microscópio óptico, que é um microscópio que utiliza a luz, onde na parte superior a gente tem as lentes oculares, que é onde a gente coloca os nossos olhos para observar a estrutura, e aqui logo embaixo a gente tem as lentes objetivas. As lentes objetivas são aquelas que ficam em contato direto com o material a ser observado, que fica aqui nessa mesa. Então, sabendo o que é um microscópio, vem uma outra dúvida. Para que serve o microscópio? E o microscópio serve basicamente para justamente ampliar as imagens a fim de verificar com maior riqueza de detalhes uma dada área. Então, por meio do microscópio, a gente consegue ver as células que a gente apresenta no corpo, a exemplo das hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico, no nosso tecido sanguíneo. E outro exemplo são os leucócitos, que são células de defesa do corpo que a gente encontra também no tecido sanguíneo. E a gente chega com um novo questionamento. E o questionamento dessa vez é: onde podemos encontrar um microscópio? E a resposta é variada. Por exemplo, instituições de ensino básico e superior, a exemplo da própria UNEB, onde estudamos, pode ser na internet, a exemplo de sites como o Mercado Livre, em aplicativos como a Shopee, dentre outros tantos que temos na atualidade, e também em nossas casas, A gente compra pela internet, chega na nossa casa e a gente pode utilizar o mesmo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, durante a nossa aula síncrona, um microscópio digital, que é um microscópio óptico de luz, que eu tenho em minha casa, que eu costumo utilizar muitas vezes para ministrar aulas presenciais junto a alunos da biologia. E vem outra dúvida: os microscópios, eles são todos iguais? E a resposta é não. Os microscópios eles se diferenciam entre si, mas a gente pode dividir os microscópios basicamente em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Primeiro, o microscópio óptico ou de luz, que ele costuma ser pequeno, a gente consegue segurar eles na mão, tá? E a gente tem o microscópio eletrônico. Se você for ver aqui a imagem, olha o tamanho do microscópio, é toda essa estrutura, e olha o tamanho do computador que está no lado dele. Então, o microscópio eletrônico, ele normalmente ocupa quase que uma sala inteira. Ele é muito grande. E existe um porquê dele ser tão grande assim. É porque ele vai fornecer para nós uma série de informações adicionais que o microscópio óptico ele não consegue fornecer para a gente. Então, se a gente tivesse que diferenciar esses dois tipos de microscópios, como é que a gente iria fazer essa diferenciação? Então, eu coloquei aqui 4 itens básicos que a gente pode levar em consideração. Primeiro, o microscópio óptico ele apresenta radiação por luz, ou seja, a imagem é gerada por uma luz, enquanto que no microscópio eletrônico a imagem é gerada por radiação de elétrons. Outra diferença: no microscópio óptico existem lentes de vidro, que no caso é aquela lente ocular e a lente
objetiva que eu tinha mostrado para vocês, enquanto que no microscópio eletrônico é a lente eletromagnética. No microscópio óptico, a ampliação da imagem é de 1.500 vezes, enquanto que no eletrônico é de até 25.000 vezes. Enquanto que no óptico, a imagem que é gerada é sempre colorida, e no eletrônico é sempre uma imagem preto e branco. Então eu coloquei aqui para vocês uma imagem para vocês verem a diferença da riqueza de dados que a gente consegue entre os dois microscópios. Então aqui a gente tem uma imagem gerada pelo microscópio óptico ou de luz. Essas três estruturas correspondem a três organismos diferentes, e esses três organismos são foraminíferos, que são protozoários que a gente encontra em ambientes marinhos. E aqui no lado a gente tem outra imagem também de foraminíferos, mas gerada no microscópio eletrônico. Aí você vê a diferença da cor, e como no eletrônico a gente tem maior riqueza de dados, né? Repare aqui essa estrutura e ela aqui em foco nessas imagens do lado, a maior riqueza de dados. Riqueza essa que a gente não obtém no microscópio óptico. Então o microscópio eletrônico ele é mais avançado quando comparado ao microscópio de luz, tá certo? E é isso, gente. A gente finaliza por aqui. E na semana que vem a gente começa a entrar na videoaula 3, onde a gente vai ver teoria celular. Então, eu deixo aqui as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. E fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.